Podem sentar-se, por favor. Certo. Boa tarde. Em nome da Assembleia da República, deste grupo de trabalho, agradecemos... Está ligado. Agradecemos a disponibilidade para vir e os contributos que com certeza nos irão dar no âmbito destes trabalhos da especialidade. A grelha é, portanto, 10 minutos que não sei se os senhores doutores vão utilizar individualmente ou que podem dividir o tempo por associação, e depois os senhores deputados têm respectivamente 5 minutos para questionar, os grupos parlamentares 3 minutos, os DURPs, e 2 minutos a senhora deputada não inscrita, a senhora doutora Joacine Catar Moreira, que não sei se já nos está a acompanhar por Skype. Temos também por Skype já a senhora professora Maria do Céu Patrão Neves, a senhora professora doutora Maria do Céu, que irá fazer uma intervenção por videoconferência. Muito bem. Tem o senhor desembargador a palavra. Então, muito boa tarde. Eu quero saudar os senhores deputados. Alguns já conheço e encontramos na outra legislatura precisamente sobre este tema. Portanto, se calhar já sabem o que eu penso, mas eu acho que também estou a falar a outros senhores deputados e quero aproveitar, antes de mais, para agradecer a oportunidade de nos ouvirem e, sobretudo, o facto de ter sido adiada a nosso pedido, a marcação que estava para a semana passada. Bom, nós podemos pensar que uma lei já aprovada na generalidade, enfim, teria pouco sentido estar aqui a discutir a questão da legalização em si mesma e nos centraríamos apenas em questões relativas à regulamentação, a pormenores técnicos que estão em discussão na especialidade. Eu acho que não deve ser assim, porque considero que há certamente senhores deputados que pensam em boa fé que será possível, através da regulamentação, limitar a eutanásia e o suicídio assistido a situações excepcionais, e vou procurar demonstrar que não é assim, portanto que o fenómeno da rampa deslizante é algo de inevitável, que é uma consequência lógica dos princípios que são adotados e portanto, tenho ainda alguma esperança de que alguns senhores deputados possam mudar a sua posição. Tenho muito respeito por os deputados que nesta matéria hesitam e têm dúvidas, porque são questões de consciência e, portanto, isso merece todo o meu respeito. Como merece todo o meu respeito o facto de alguns dos senhores deputados terem convicções sólidas, como são as minhas, e, portanto, quer uns e outros são dignos de respeito. Então, aquilo que eu pretendo dizer, em síntese, é o seguinte: com a legalização da eutanásia e do suicídio assistido são quebrados 2 alicerces fundamentais da civilização e da ordem jurídica. E uma vez quebrados esses alicerces, podemos dizer que é o edifício que corre o risco de desmoronar. Portanto, a rampa deslizante é este desmoronar do edifício que é inevitável uma vez quebrados esses alicerces. E esses alicerces são, por um lado, o princípio da inviolabilidade da vida humana e, por outro lado, o princípio de que a vida humana é sempre merecedora de proteção em todas as suas fases. E porquê é que eu digo que é inevitável o desmoronar do edifício? Se nós consideramos que a vida humana não é sempre inviolável, que sobre este valor da vida humana prevalece o valor da autonomia individual, porque é que havemos de reservar as situações de legalização da eutanásia a situações de doença terminal? Da doença terminal passa-se facilmente à doença incurável, que pode não ser terminal, ao sofrimento físico passa-se ao sofrimento psíquico e, em última análise, levada às últimas consequências, este princípio levará a que se aceite a eutanásia, mesmo em situações de não doença, portanto, situações de vida terminada ou vida concluída, como se está atualmente a discutir na Holanda.
Portanto, não são fantasmas o que eu estou a dizer. E também, consequência disto, e sintoma de que é assim, temos uma recente sentença do Tribunal Constitucional alemão que, a propósito do suicídio assistido, levando às últimas consequências esta prevalência da autonomia, diz que também não se pode restringir o suicídio, o auxílio ao suicídio, a legalidade do auxílio ao suicídio a situações de doença, portanto, e a situações terminais. Portanto, em qualquer situação, incondicionalmente, isto pode suceder. Esta sentença deixou esclarecidos muitas pessoas que são contrárias à legalização da eutanásia, também algumas que são a favor e que nunca esperariam que se chegasse a este ponto. Mas é a isto que se chega se desmorona este alicerce. O outro alicerce que eu me referi, portanto, de que portanto, a vida não é sempre merecedora de proteção, há situações em que ela perde dignidade e deixa de merecer proteção e, portanto, o ato de matar passa a ser um ato piedoso, um ato de compaixão. Se partimos deste princípio, corre-se o risco de prescindir até do consentimento da pessoa. Se é um ato de compaixão, se é um ato para o bem da pessoa, para mim é ilógico pensar que o bem supremo, suprimir o bem supremo da vida é um ato de compaixão, mas se se parte deste princípio, pode aceitar-se a eutanásia em situações em que a pessoa não tem capacidade para exprimir a sua vontade. E isto acontece na Holanda. Todos os anos, com alguma frequência, são registadas situações de prática de eutanásia sem pedidos explícitos. E já há, com alguma base judicial, situações de legalização de eutanásia em crianças recém-nascidas com graves deficiência. Também, segundo esta lógica. Ainda recentemente, uma sentença holandesa veio a declarar lícita uma situação de prática de eutanásia de uma senhora demente que tinha exprimido a vontade de ser eutanasiada no momento anterior, mas no momento em que é executada a eutanásia opõe resistência física a isso. Portanto, também aqui não podemos dizer que haja uma vontade atual e livre e esclarecida neste sentido. Vão-me dizer certamente que os projetos que estão em discussão afastam estas possibilidades, mas como eu digo, há vários, portanto, o evoluir desta situação pode dar-se por vários motivos. Ou porque há recurso a conceitos indeterminados, o conceito de sofrer, o que é sofrimento extremo, acaba por ser um conceito subjetivo que só a própria pessoa poderá dizer e, portanto, também não vejo que nos projetos esteja clara que a legalização da eutanásia se restrinja a situações de doença terminal, portanto, fala-se em doença incurável, fatal, não está claro que, portanto, se restringe a situações de doença terminal. Depois, para além disto, para além da questão dos conceitos indeterminados, o que acontece é que há, posteriormente, alterações legislativas, sem esperar muito tempo. No Canadá, 4 anos depois da aprovação, há uma alteração no sentido de ampliar as situações de doença terminal para as situações de doença incurável. O caso dos menores também se verificou quer na Holanda, quer na Bélgica. E depois, e isto é importante, a questão talvez fundamental é esta, tem a ver com o alcance cultural que tem uma alteração deste tipo. Não estamos perante uma lei como outra qualquer, como uma lei que fixa uma taxa de imposto, é uma lei com alcance cultural muito relevante e destruir este alicerce tem efeitos, portanto, também na mentalidade das pessoas. Aquilo que durante muito tempo e até agora é visto como um tabu, como algo que não é sequer encarado como hipótese por uma grande parte das pessoas e por a maioria dos médicos, ou seja, o princípio que não se pode matar, passa a ser aceite e, pouco a pouco, passa a ser banalizado. Isto faz com que também, mesmo para além do quadro legal, haja muitas situações, os relatórios que são feitos, os estudos que são feitos revelam isso, para além das situações em que se pratica a eutanásia dentro do quadro legal, há outras em que ela é praticada fora do quadro legal e sem que haja consequências do ponto de vista judicial. Este aspecto acho que é muito importante. Eu terminaria aqui e daria a palavra ao Dr. Domingos Freire Andrade, que analisou mais em pormenor
os vários projetos e que iria fazer então... Muito obrigado, Sr. Desembargador. Chamando a atenção que resta 1 minuto e meio. Muito obrigado. Boa tarde, Srs. Deputados. Como acabámos de ver, se a eutanásia não pode ser uma boa lei na sua globalidade e na sua generalidade, também não poderá ser em específico nos projetos de lei. No entanto, a Associação de Juristas Católicos analisou cada um dos projetos de lei e gostaríamos então de deixar algumas breves notas. Da exposição de motivos do PS, analisámos que dizem que a maioria doutrinária na área jurídica é favorável a uma não inconstitucionalidade da eutanásia. No entanto, não consideramos que essa afirmação seja verdadeira. 15 professores catedráticos de Direito Público fizeram um comunicado público a afirmar que se pronunciam pela inconstitucionalidade da eutanásia sobre qualquer forma, e temos aqui a declaração que podemos disponibilizar. O PAN, na sua exposição de motivos, diz que representam 2,9% das mortes na Holanda a eutanásia, quando na realidade em 2016 representavam já mais de 4%, e nos 10 primeiros anos houve um crescimento de 317% do número de eutanásias. Portanto, não digam que não há rampa deslizante. E 6 pontos muito breves dos projetos de lei. Consideramos que não são situações excepcionais. Os projetos de lei têm um alargamento do universo dos requerentes quando utilizam conceitos como lesão definitiva, que não tem de ser grave, ou como um sofrimento extremo, que pode incluir o sofrimento específico. Portanto, há este alargamento. Há uma incapacidade, em segundo lugar, uma incapacidade a testar uma lesão definitiva ou doença incurável e fatal, porque o médico orientador não tem que ser especialista da patologia, não pode não receber o processo clínico por parte do doente e poderá não ter a capacidade de pedir mais exames. Em terceiro lugar, um parecer do médico psiquiatra não é obrigatório, é requerido em alguns casos, mas não em todos eles. Em quarto lugar, o consentimento pode ser delegado em terceiro caso o doente não tenha a capacidade de assinar e, por exemplo, no caso do projeto de lei do Bloco de Esquerda, pode até em caso de inconsciência, no seu artigo 8º, número 5º. Relativamente à objeção de consciência, preocupa-nos a obrigatoriedade da mesma ter de ser proferida em 24 horas e ter de ser justificada, que, por exemplo, para o PEV é algo que não é aceitável. Em sexto lugar, não existe um número limite de pedidos no projeto do PS, ou seja, após ser reprovado o pedido, pode ser novamente aprovado e o projeto de lei não indica qualquer tipo de limite. Portanto, concluímos que não se tratam de situações excepcionais e gostávamos de concluir com uma nota que achamos interessante, que é: todos os projetos de lei referem o direito ao arrependimento, e isto quer dizer que numa situação de doença, a autonomia da vontade pode oscilar de um momento para o outro, e os senhores deputados reconhecem-no através do direito ao arrependimento, e é por isso que a eutanásia é algo muito perigoso, porque um doente num momento pode achar que é essa a sua vontade e noutro momento já não o achar, mas se caso já tenha pedido a eutanásia e já tenha sido eutanasiado, não há volta a dar à questão. E portanto, agradecemos por enquanto. São os nossos contributos. Teremos muito gosto também de comentar as posições dos senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra. É a Sra. Professora Maria do Céu Patrão Neves que vai fazer a intervenção por parte da Cáritas, ou vai dividir o tempo, Sr. Doutor? Vão dividir o tempo. Quem começa? Começa o Sr. Doutor. Começar eu. Tem, Sr. Doutor, a palavra. Bom, dentro desta economia de tempo e argumentação, eu começaria por reafirmar que, como Cáritas, a nossa posição é indiscutivelmente a favor da vida e, portanto, frontalmente contra qualquer intervenção que conduza à sua interrupção. Pessoalmente e como médico, esta é também a minha posição, afastando desde logo e por princípio qualquer comportamento terapêutico que vise prolongar a vida sem finalidade e a qualquer custo. Portanto, estamos a falar do encarniçamento terapêutico. Discordamos, pois, de toda a legislação que admite a eutanásia e a nossa discordância estende-se, portanto, aos projetos de lei que estão em discussão. Mas preocupa-nos, sobretudo, a urgência na sua elaboração e discussão e, simultaneamente, a ausência de iniciativas legislativas que visem a criação de uma rede nacional de cuidados paliativos, que essa sim é uma necessidade imperiosa no nosso país e que iria ao encontro de muitos dos problemas que os projetos em discussão pretendem ultrapassar com a simples eliminação do indivíduo que sofre. Esta é uma posição que, indubitavelmente, nos preocupa pela ausência gritante de resposta nesta área. Não conseguimos encontrar, para já não falar dos cuidados paliativos e dos cuidados de continuidade.
que de facto a rede nacional é manifestamente insuficiente ou gritantemente insuficiente, diria. Portanto, não existe uma alternativa. Quando falamos que o médico responsável, o médico orientador, informa o doente de todas as possibilidades, ele não pode informar desta porque ela não existe. E aqui o Estado é manifestamente responsável por essa inexistência. Ou pior ainda, é uma valência que está entregue, nomeadamente aos privados, em exclusivo, ou praticamente em exclusivo. Contar-se-ão pelos dedos de uma mão, o número de unidades de cuidados paliativos que nós dispomos no nosso país, na rede nacional. Mas, independentemente desta nossa posição de princípio, e relativamente aos projetos em causa, a nossa preocupação é grande, desde logo pelas fragilidades que decorrem do seu articulado. Já foram aqui referidas algumas e, portanto, vou-me eximir a discorrer sobre elas. Mas antes de passar a palavra à professora Maria do Céu Patrão Neves, eu permito-me chamar a vossa atenção para dois aspectos que ressaltam em alguns dos projetos. Desde logo, a concentração excessiva, quanto a nós, de decisões no chamado médico orientador, como é muito evidente no número 2 do artigo 4º da proposta do PS, aliás, isso já foi aqui referido. Médico este que não tem obrigatoriamente de ter qualquer formação nesta área e muitas vezes não será o especialista na patologia em causa, embora ele possa recorrer a especialistas para seu esclarecimento, mas que pode mesmo dispensar, segundo o artigo 7º, o parecer do médico com especialidade em psiquiatria. Ora, sabendo nós que a depressão leva muitas vezes a estas opções por parte do doente, isto significa um risco extraordinário nas decisões deste médico orientador. Por outro lado, a possibilidade prevista num dos projetos também, em que ela possa ser realizada em qualquer lugar e, obviamente, e nomeadamente no domicílio, o que levanta dificuldades, a nosso ver, insuperáveis de controlo e de fiscalização, que o articulado em causa manifesta preocupação, mas depois, na prática, dando esta abertura toda, torna praticamente impossível qualquer fiscalização. Mas agora queria então passar a palavra à professora Maria do Céu Patrão Neves. Muito obrigado, Sr. Professor, e tem a palavra a Sra. Professora Maria do Céu Patrão Neves. Muito obrigada. Cumprimento todos os senhores deputados. Permitam-me que me apresente muito rapidamente como catedrática de Ética, trabalhando em Ética aplicada há muitos anos. Fui durante 10 anos membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e sou especialista de Ética para a Comissão Europeia. Na sequência da intervenção do Dr. Paulo Ramalho, gostaria de apontar muito brevemente, de acordo com o tempo que nos é disponível, alguns aspectos que creio mereceriam, da parte dos senhores deputados, alguma atenção adicional. Nomeadamente, uma distinção muito clara entre a eutanásia e o suicídio assistido. De facto, alguns projetos de lei referem-se apenas à eutanásia, mas, na realidade, incluem também o suicídio assistido. São práticas substancialmente distintas que importa, clara e pedagogicamente distinguir. Aliás, isso preveniria também algumas falhas muito evidentes, como, por exemplo, a afirmação de que a Suíça tem eutanásia. De facto, a Suíça não permite a eutanásia, apenas permite o suicídio assistido e nunca envolvendo médicos ou os serviços de saúde. O suicídio assistido é apenas praticado por ativistas. Estes aspectos de precisão, que não é apenas conceptual, mas é também temática, é muito evidente na referência a alguma linguagem sobre a eutanásia. Fala-se sobre a eutanásia ativa. Só há uma forma de eutanásia. A eutanásia é a antecipação deliberada do momento da morte. Não faz qualquer sentido hoje, isso é uma terminologia antiga, hoje não faz qualquer sentido estarmos a fazer uma distinção entre
entre eutanásia ativa e eutanásia passiva. Aliás, porque a designada erroneamente eutanásia passiva é apenas a suspensão ou a supressão de tratamentos que são considerados desproporcionais. Ora, tratamentos desproporcionados devem ser sempre interrompidos ou suspensos. Faz parte da boa prática clínica. Por isso, também aqui é importante dar nota de que hoje toda a boa prática clínica ensinada nas faculdades de medicina e de uma forma muito evidente plasmada na última revisão do Código Deontológico dos Médicos, a boa prática clínica impede que haja aquilo que aqui em alguns documentos se fala como encarniçamento terapêutico, uma linguagem também já ultrapassada, quanto muito a obstinação terapêutica, mas também esta obstinação terapêutica é hoje considerada má prática clínica. Já a suspensão de tratamento desproporcionado é aquilo que os médicos têm orientação sempre para fazer. Ainda no que diz respeito a alguns aspectos importantes, até mesmo porque as leis são para os cidadãos, convém não confundir as diretivas antecipadas de vontade com o testamento vital. O testamento vital é apenas uma das modalidades possíveis das diretivas antecipadas de vontade, que são lei em Portugal desde 2012 e que são efetivamente no contexto mundial das leis mais avançadas, mais liberais que temos, que existem a nível mundial, inclusivamente possibilitando 3 modalidades diferentes de tomada de decisão em fim de vida. Curiosamente, os cidadãos não aderiram de maneira nenhuma a tomar nas suas mãos aquilo que são decisões sobre o seu fim de vida. Um outro aspecto que me parece muito importante e que é transversal tem a ver com o princípio da autonomia. Em geral, em termos gerais, a eutanásia é justificada única e exclusivamente a partir do princípio ético da autonomia. Ora, este princípio é efetivamente fundamental, mas é também claramente insuficiente para justificar a eutanásia, porque a autonomia se refere apenas às decisões do próprio sobre si mesmo, o que não se verifica no caso da eutanásia, nem tampouco do suicídio assistido. De facto, a despenalização, ou, neste caso, como verificamos, a legalização da eutanásia, implica a mobilização de meios humanos e técnicos e equipamentos para concretizar esta ação. Além de que todos estes recursos, sendo do Serviço Nacional de Saúde, são pagos pelos contribuintes, pela sociedade, pelo que é um assunto que também diz respeito a toda a sociedade e não apenas ao próprio que decide a eutanásia. O que me leva também a afirmar que, sendo efetivamente a da eutanásia uma decisão individual, nunca será um ato individual, como parece estar presente em vários projetos de lei. Esta questão da autonomia, que não está efetivamente compreendida do ponto de vista hoje academicamente consensual, também é aplicado com alguns aspectos francamente problemáticos, nomeadamente quando se referem ao local de escolha por parte do doente para a eutanásia, eu tenho dificuldade em compreender como é que é o médico orientador ou responsável a decidir se o espaço é confortável ou não. Quer dizer, por um lado, aceita-se que a pessoa, ao abrigo da autonomia, decida ser morta, mas que não decida, afinal, se sente confortável ou não, ou se quer mesmo morrer numa situação em que não se sinta confortável por diferentes razões. Aqui sim há um paternalismo francamente atroz quando é o médico que decide as situações de conforto. Também a aplicação do princípio da autonomia, já não ao doente, mas ao profissional de saúde, também apresenta aqui algumas falhas. Por um lado, porque é generalista, quando devia ser casuísta. De facto, o médico deve ter direito a tomar a decisão caso a caso e não de uma forma geral para todos os casos. Pode haver situações que alguns médicos eventualmente considerem aceitáveis, mas, sobretudo, não tem que dar justificação. O exercício da autonomia não pede justificação pela decisão tomada. E estes dois aspectos para a objeção de consciência trazem, efetivamente, constrangimentos que seriam de evitar.
Por fim, um outro aspecto, mais uma vez só neste apontamento muito rápido, mas que penso que também mereceria de revisão por parte dos senhores deputados, tem a ver com a informação prestada à pessoa que se propõe ser eutanasiada. Não se pode apenas prestar informação sobre terapêuticas, porque afinal, se a pessoa estiver efetivamente numa situação incurável e terminal, não há terapêuticas, por isso essa informação não tem cabimento. A informação que é pertinente para quem se encontra nesta situação são os cuidados disponíveis, nomeadamente, como já foi referido, os cuidados paliativos. Ora, os cuidados paliativos são cuidados de bem-estar, mas não são terapias, porque não visam a cura de qualquer patologia, mas sim o bem-estar geral da pessoa. Por isso será muito importante que haja uma revisão também deste aspecto, não confundir aquilo que são terapias com os que são cuidados, que têm uma abrangência bastante maior. Muito obrigada pela vossa atenção e estou absolutamente disponível para qualquer questão que me possa vir a ser colocada. Muito obrigada, Sra. Professora. E dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Deputada Mónica Quintela, coordenadora deste grupo de trabalho. Eu vou ser rápida. Queria agradecer a vossa presença e a vossa colaboração com este grupo de trabalho. São muito bem-vindos. E também da Sra. Professora, e queria desde logo agradecer aquilo que são contributos específicos para o trabalho na especialidade e tomei boa nota deles. E estamos de facto a construir o texto de substituição que tentará reunir o melhor de todos os projetos de lei e, evidentemente, também fazer refletir nesse texto de substituição aquilo que são os vários contributos e impressões que chegam aqui ao grupo de trabalho. De qualquer maneira, não queria deixar rapidamente de dizer que tem razão, eu já conhecia a sua posição, não só relativamente a este tema, mas a todos os outros temas que nos habituámos a debater, não só aqui, mas em debates televisivos. Sempre leis têm a ver com a autonomia, o maior espaço de liberdade das pessoas, sempre em posições contrárias, como é própria da democracia, mas eu não posso deixar de dizer o seguinte: nós estamos a fazer esta lei num quadro constitucional concreto, não estamos a fazer em Marte. E, portanto, nós estamos a fazer esta lei num quadro constitucional concreto e, portanto, quando falamos na rampa deslizante ou quando falamos na possibilidade em abstrato no futuro de se eutanasiar crianças, de se eutanasiar pessoas contra o seu consentimento, de se eutanasiar deficientes, por aí fora, porque é que nós dizemos que isso não é possível? Porque há uma Constituição concreta, a nossa, de 76, não é? E, portanto, nós fizemos projetos de lei, cada partido, eu correspondo por aquele que fui coautora, fizemos projetos de lei que têm em conta um quadro constitucional, que tem princípios que estão densificados, naturalmente não vou agora aqui densificá-los, não temos tempo para isso, que estão densificados. Houve um trabalho feito na legislatura passada que eu convido-vos a consultar, relativamente à densificação desses princípios, nomeadamente o que é que significa o princípio da dignidade da pessoa humana, o que é que significa o princípio da proteção da vida humana e neste quadro. E, portanto, é evidente que não pode acontecer no futuro a possibilidade de se eutanasiar pessoas contra a sua vontade ou pessoas ou menores de idade ou por aí fora no quadro da Constituição Portuguesa, porque isso seria pura e simplesmente inconstitucional e, portanto, nós felizmente temos uma boa experiência relativamente a esse tipo de argumentação. Lembro-me bem quando foi, por exemplo, a aprovação da IVG, que também houve esse tipo de argumentação, a dizer que ia ser uma rampa deslizante e que ia ser um terror e que iria acontecer as mulheres usarem a IVG como contraceptivos. Lembra-se bem da argumentação que, nomeadamente, o setor utilizou. E aconteceu exatamente o contrário, não é? A IVG tem os números cada vez a reduzirem-se de ano para ano e as consultas de planeamento familiar cresceram 94% nestes anos. E, portanto, é um tipo de argumentação que foi utilizada quando foi despenalizado o consumo de drogas, quando foi despenalizada a IVG. Eu estou em crer que com as proteções que estamos a pôr neste diploma, que são proteções que decorrem não da nossa vontade apenas, mas que decorrem de um texto constitucional que tem um princípio que é a dignidade da pessoa humana, que exige que haja sempre consentimento, que exige que a pessoa seja maior, que exige que a autonomia da vontade seja responsável, seja respeitada e, portanto, quando se diz, por exemplo, quando o setor diz mas a pessoa pode mudar de ideias, mal seria. Se o projeto de lei não tivesse a possibilidade da pessoa mudar de ideias, o que é que o setor estaria aqui a dizer? É evidente que tem a possibilidade da pessoa mudar de ideias, senão seria inconstitucional, é evidente, qualquer constitucionalista diria isso. E, portanto,
Quando nós estamos a falar do princípio do respeito pela vida humana, como vários juristas aqui disseram, nomeadamente, por exemplo, o constitucionalista Reis Novaes, o que nós estamos aqui a falar não é da vida humana em abstrato, na concepção que cada um tenha de acordo com as suas vivências, e devemos respeitar a concepção de cada um, mas a obrigação que o Estado tem de respeitar a vida humana, que é uma obrigação evidente, reconhecida por qualquer constitucionalista ou pelo Tribunal Constitucional, mas estamos a falar da obrigação específica do Estado de respeitar, de proteger a vida humana contra a vontade do próprio. E isto tem uma dimensão jurídica completamente diferente dos outros deveres de proteção da vida humana. E é isso que é contrabalançado com os outros princípios constitucionais. Portanto, quando nomeadamente a doutora diz que só está em causa a autonomia para despenalizar a eutanásia ou o suicídio assistido em determinadas circunstâncias, não é verdade. Porque o que estamos aqui a discutir não é apenas o princípio da autonomia. O que estamos aqui a discutir é uma opção de política criminal. Portanto, estamos a discutir, olhando para o Código Penal e para uma opção que o Código Penal faz hoje, criminalizando até 3 anos ou uma outra pena, tendo em conta a norma penal que estamos a focar-nos, o que estamos a discutir é se faz sentido, à luz do dever de proteção do Estado, da vida humana, contra a vontade do próprio, à luz do princípio da proporcionalidade, à luz do livre desenvolvimento da personalidade, se faz sentido, tendo em conta o princípio da proporcionalidade que está sempre presente nas normas incriminadoras, continuar a perseguir quem ajude, nomeadamente um profissional de saúde, alguém a abreviar a sua vida em condições ultra restritas, porque se não fossem ultra restritas seriam inconstitucionais. Portanto, é isto que está em causa. E só nestas situações é que a pergunta é feita. Naturalmente, porque, repito, não estamos em Marte, estamos num quadro constitucional específico. Quanto à questão da urgência, esta é uma matéria que está a ser discutida há 10 anos. Eu tenho pouca memória de uma matéria que esteja com uma discussão tão ampla, tão participada, tão densa como esta. Portanto, confesso que me escapa um pouco a questão da urgência. E queria só agradecer mais uma vez os contributos específicos que vamos ter, sem dúvida nenhuma, em conta, mas relativamente à pergunta específica que fez no que toca ao projeto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quando dizemos no preâmbulo que há vários constitucionalistas que dizem que não há inconstitucionalidade na livre opção do legislador, não há possibilidade de contraditar isso, porque as obras que estão aí citadas do professor Marcelo Rebelo de Sousa, do professor Rui Medeiros, do professor José de Melo Alexandrino, do professor Jorge Miranda, do professor Gomes Cantilho, do professor Vital Moreira, dizem o que dizem. Portanto, não há forma de contraditar. Portanto, a livre opção do legislador relativamente a esta matéria, depois há de ser avaliada pelo Tribunal Constitucional, com certeza. Portanto, só para terminar, o Tribunal Constitucional pois é soberano para decidir se o projeto em concreto, que sair da Assembleia, que ainda não saiu, portanto, ainda ninguém pode dizer se é inconstitucional ou não, é inconstitucional ou não. Mas isto é uma opinião. Esta liberdade de conformação do legislador é uma opinião plasmada nessas obras e plasmada da opinião de outros professores, como a professora Inês Ferreira Leite, como a professora Teresa Beleza, como o professor Jorge Reis Novaes, como o atual Presidente do Tribunal Constitucional. Portanto, são opiniões. Quem terá a decisão final perante um projeto de lei, perante uma lei que sair da Assembleia da República, naturalmente não é de nenhum de nós, será o Tribunal Constitucional. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria cumprimentar a Associação dos Juristas Católicos, o Sr. Desembargador Pedro Vaz Pato e o Sr. Dr. Domingos Freire de Andrade, e também a Cáritas, o Sr. Professor Dr. Paulo Ramalho e a Sra. Professora Maria do Céu Patrão Neves, e saudar a presença de todos neste grupo de trabalho. Começando precisamente por agradecer as opiniões e as reflexões que aqui nos trouxeram. Como já foi dito, a Assembleia da República já aprovou na generalidade, a 20 de fevereiro, os 5 projetos de lei da morte medicamente assistida, e encontramos-nos no debate na especialidade, onde estas audições desempenham um papel que consideramos muito relevante, porque temos em mãos um tema que é muito complexo, que é muito sensível e sobre o qual, como vemos, há uma grande diversidade de opiniões, e é neste âmbito que podemos corrigir a legislação que temos nas mãos. Por isso, todos os contributos a este respeito, ainda que sejam diferentes das opiniões que foram aprovadas, são fundamentais, porque é uma forma de nós conseguirmos tentar ir ao encontro do maior número de preocupações que aqui nos são apresentadas. E queria salientar um assunto que aqui nos trouxeram, que foi
a necessidade da forma como é dado o consentimento, que eu também considero que é muito importante e tenho refletido bastante sobre este assunto, nomeadamente para se evitarem as situações como nos apresentou aqui, que nos trouxe, que ocorrem na Holanda. E relacionado com o consentimento, também aqui nos foi abordado o direito do arrependimento. Isto merece a nossa reflexão e, obviamente, todos os projetos de lei que aqui temos consagram a possibilidade de, a qualquer momento, qualquer pessoa poder mudar sempre de opinião. Isso está sempre salvaguardado. No entanto, eu não sei, e tenho pensado nisto, se não poderia existir uma salvaguarda extra. Por exemplo, li alguns artigos que mencionam a possibilidade de se conceder um prazo, por exemplo, de 10 dias, após ser atribuída a autorização para se praticar a morte medicamente assistida, para a pessoa poder mudar de opinião, poder especificamente ter um prazo para se arrepender, um prazo de reflexão. Eu não sei se teria sentido, mas deixo à consideração se não seria uma salvaguarda extra que poderia ter interesse enquadrar-se ainda na legislação, no sentido de sermos o mais abrangentes possíveis quanto ao consentimento, e é uma faculdade que é única. A vida humana é só uma vez que a pessoa pode dar o consentimento ou não, portanto não sei se uma salvaguarda extra não poderia ter aqui algum interesse. E mais uma vez agradeço o tempo dedicado e a disponibilidade para colaborarem connosco. Obrigada. Senhora Deputada, agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Manuel Pureza. Muito obrigado, Sr. Deputado Mónica Quintela. Quero cumprimentar em nome do meu grupo parlamentar e em nome pessoal a Associação dos Juristas Católicos e a Caritas e as pessoas que representam ambas as entidades. Permitam-me que faça um cumprimento especial, não levem a mal, mas um cumprimento especial quero ao Dr. Pedro Vaz Pato, com quem tenho cruzado em vários momentos, cruzado e associado em vários momentos das nossas vidas, designadamente na Comissão Nacional de Justiça e Paz, e também um cumprimento especial à senhora professora Maria do Céu Patrão Neves, colega universitária e de quem tive a honra de receber um convite muito honroso mesmo para colaborar num dos seus volumes sobre a ética aplicada, naturalmente não como deputado, mas como professor catedrático da Universidade de Coimbra, que sou. Peço aos outros dois senhores que não fiquem melindrados por este cumprimento especial. Quero naturalmente manifestar respeito pelas posições de princípio que aqui expressaram. Conhecíamos-las, elas foram sendo expressas ao longo deste longo debate sobre este tema. Conhecem também a posição que o Bloco de Esquerda tem nesta matéria e que levou à apresentação do nosso projeto de lei e à votação que fizemos nos restantes projetos de lei. E, portanto, não faria sentido, creio eu, estar agora a fazer um debate de princípio cujos termos conhecem. Quero também sublinhar a importância que têm alguns alertas que aqui nos deixam e que são muito importantes para o trabalho legislativo que estamos a fazer, designadamente sobre a importância de evitar até ao limite do possível a utilização de conceitos indeterminados. Todas as leis, ou melhor, muitas leis, não têm outra hipótese senão utilizar conceitos indeterminados, como é óbvio, é assim que as coisas se colocam, mas naturalmente que o trabalho do legislador responsável é o de procurar afinar o mais possível a previsão legislativa, a previsão legal, perdão, para, digamos, diminuir o espaço da indeterminabilidade. E, portanto, agradeço esses alertas, porque eles naturalmente estarão presentes, já estiveram na elaboração dos projetos de lei, pelo menos da nossa parte, estou certo que também da parte das restantes forças políticas, mas mais ainda agora no trabalho de especialidade teremos que o fazer. Uma última nota, aliás, uma penúltima nota, a propósito de uma questão suscitada pela senhora professora Maria do Céu Patrão Neves, que diz respeito à informação prestada à pessoa que requer a antecipação da sua morte, e designadamente a inclusão de informação o mais rigorosa e perceptível possível sobre a abordagem paliativa à enfermidade de que a pessoa é portadora. Creio eu que o projeto de lei do Bloco de Esquerda contempla precisamente isso,
justamente por causa daquilo que é a preocupação da senhora professora Maria do Céu Patrão Neves. Mas, naturalmente, não enjeitaremos esforços para melhorar essa previsão. E, finalmente, uma última nota, porque não creio que deva passar em claro, para afirmar o nosso acordo e a nossa convergência com a afirmação do Sr. Professor Paulo Ramalho a respeito da debilidade da Rede Nacional de Cuidados Paliativos. Temos perfeita consciência disso e é por isso que temos feito as propostas que temos feito, desde logo no último Orçamento de Estado e que realmente foram aprovadas, para que, ao encontro daquilo que referiu e muito bem, a prestação de cuidados paliativos de qualidade não seja um exclusivo de operadores privados e seja grandemente reforçada a sua oferta no Serviço Nacional de Saúde. Estamos desse lado e, portanto, queria sublinhá-lo aqui neste momento, sendo que aquilo que nos opõe não é isso, aquilo que nos opõe é a consideração de que deve haver prioridades nesta matéria. O Sr. Dr. Paulo Ramalho entende que deve ser prioritário o reforço das valências da oferta de cuidados paliativos de qualidade no SNS. Nós entendemos que as duas medidas, se quisermos, as duas perspectivas de intervenção legislativa devem merecer idêntico respeito e é por isso que, enfim, entendemos que não há alternativa entre as duas questões. Mas, uma vez mais, em nome do Bloco de Esquerda, queria cumprimentar-vos e agradecer as vossas reflexões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do PEV, o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Obrigado, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho. Eu queria, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, cumprimentar a Associação de Juristas Católicos Portugueses e a Cáritas e também as informações, os contributos que nos foram aqui trazidos hoje nesta reunião. Nós não estamos aqui para nos convencermos uns aos outros, temos opiniões que respeitamos, até porque estamos a falar de questões de consciência e, portanto, como foi muito bem dito, isto tem um alcance cultural muito grande. No entanto, queria fazer alguns comentários sobre aquilo que foi dito durante esta reunião. É verdade que nós já estamos numa fase de especialidade e, portanto, nem se trata de saber se vamos avançar ou não. O que nós procuramos fazer nestas reuniões é tentar construir uma boa lei. E por isso é que estas audições também têm importância. A pessoa não tem capacidade para exprimir a sua vontade, não há morte medicamente assistida. Portanto, nenhum dos projetos, não falo só dos Verdes, mas dos outros também, salvaguardam qualquer circunstância que não esteja, que fuja a este princípio básico, porque a vontade tem que ser atual, tem que ser voluntária, tem que ser esclarecida e, portanto, isso está tudo previsto e, portanto, não há qualquer possibilidade de haver crianças recém-nascidas a serem eutanasiadas. Eu percebo que, quando se fala da rampa deslizante, fica a ideia de que, afinal, não é o perigo, não está tanto o perigo, a discordância não está tanto neste diploma, mas no que pode vir a seguir, com legislação posterior, como foi aqui referido. Mas eu creio que a legislação posterior que se vier eventualmente a ocorrer, e se esta lei chegar ao fim como nós esperamos que chegue, certamente que essa legislação posterior será sempre balizada pelos princípios e pelas normas da nossa lei fundamental, que é a Constituição da República Portuguesa. E a propósito da inconstitucionalidade, dos pareceres, há quem diga que sim, há quem diga que não, o que é verdade é que há um órgão próprio para fazer a interpretação autêntica dos diplomas, que, se esta tiver luz do dia, e se for o caso também, poder-se-á pronunciar ou não sobre a constitucionalidade da lei. Direito ao arrependimento, na nossa perspectiva, faz todo o sentido. Todos os projetos prevêem que a vontade possa ser revogável a qualquer tempo e sem quaisquer formalidades. Portanto, isso está, creio que em todos os projetos, pelo menos nos dos Verdes está e nos outros daquilo que também pude ver, também está presente, faz todo o sentido. Partilhamos da leitura que é feita pelo Dr. Paulo Ramalho relativamente aos cuidados paliativos. O que é verdade é que o investimento nos cuidados paliativos impõe-se de qualquer forma, haja ou não despenalização da morte medicamente assistida. E queria também fazer uma referência àquilo que foi dito pela professora doutora Maria do Céu Neves, a propósito da informação. Nós também procuramos que a informação fosse prestada à pessoa que requer a morte medicamente assistida ao máximo, mas certamente também estaremos abertos a completar qualquer
norma no sentido de prestar toda a declaração, porque é isso que se pretende, é que a pessoa que requer a morte medicamente assistida que esteja dotada de toda e a mais completa informação. E, portanto, termino para agradecer os contributos que nos foram aqui trazidos em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveito para informar que a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira está presente por Skype, mas não vai intervir, mas está a acompanhar esta audição. E dou agora a palavra para uma última ronda, para que os senhores doutores possam responder. Não sei se vão dividir o tempo, se vão. Muito bem, então se calhar para não retirar tempo, fazem as intervenções seguidas e vai começar o Sr. Desembargador. E? Tem a palavra, Sr. Desembargador. Rapidamente. Diz a senhora deputada Isabel Moreira que podemos estar descansados porque temos uma Constituição que evitará a rampa deslizante. Eu, de facto, confio na Constituição, mas a interpretação que eu faço é de que a Constituição garante que não seja legalizada a eutanásia. Quando se afirma muito claramente, em termos muito mais perentórios do que sucede noutros países, que a vida humana é inviolável em qualquer circunstância, mesmo mesmo com o consentimento do próprio. E, portanto, eu não sei, também, neste aspecto, a nossa Constituição até é mais, digamos, mais clara no sentido da salvaguarda da vida. Mas também não é muito diferente da Constituição da Bélgica, da Holanda ou da Alemanha. E ainda recentemente eu fiz referência a essa sentença do Tribunal Constitucional Alemão, que admite que seja legalizado o auxílio ao suicídio em qualquer circunstância. Portanto, mesmo que a pessoa não esteja doente, mesmo que seja um jovem. Portanto, tudo depende da interpretação que se dá aos princípios constitucionais e às normas constitucionais. Se, de facto, se seguir esta interpretação que eu faço, eu posso ficar tranquilo, e tranquilo a ponto até de não ser legalizada a eutanásia. Mas a partir do momento em que se admite que a vida humana é violável, com o consentimento do próprio, isto pode acontecer mesmo em situações que não seja de doença. Eu acho que não, porque parto de um princípio diferente. Depois queria só referir a questão do arrependimento, do direito ao arrependimento. E disse a senhora deputada que mal estaríamos se não houvesse o direito ao arrependimento. Claro, deve haver o direito ao arrependimento, até podemos estabelecer uma salvaguarda, mas o que nos impressiona, e o doutor Domingos referiu isto por este motivo, quer dizer, nós admitirmos que é relevante uma vontade que pode ser de que a pessoa se poderia ter arrependido. Quer dizer, aquela decisão que é mais irreversível, mais irremediável de todas, não pode servir de justificação para pôr termo à vida de uma pessoa. O consentimento do outro indivíduo não serve para justificar tudo, e não serve para justificar esta decisão que é mais irreversível e mais irremediável de todas, que é a eutanásia. Portanto, o facto das pessoas se poderem arrepender é um motivo para nós, pura e simplesmente, não aceitarmos a eutanásia. Não chega a estabelecer um prazo de salvaguarda. Daria então a palavra ao Dr. Domingos para acrescentar qualquer... Muito obrigado. Então, relativamente à questão do direito ao arrependimento, o que nós pretendíamos transmitir é que a autonomia da vontade pode ser volátil, ou seja, a vontade de um doente pode ser uma num momento e outra noutro. Nós não estávamos a dizer que não existia direito ao arrependimento, a nota foi precisamente que todos os projetos reconhecem esse direito ao arrependimento e, portanto, reconhecem que também a vontade não é uma coisa estanque e imutável ao longo da doença, ou seja, com uma melhoria ou não, porque sabemos que são doentes terminais e provavelmente não terão qualquer melhoria, mas poderão, no outro momento, decidir levar a sua vida até ao final e não recorrer à eutanásia. E, portanto, é esta preocupação da alteração da vontade e que bem... na perspectiva de um projeto específico, a incluírem o direito ao arrependimento, mas que revela algo mais profundo, que é esta autonomia da vontade não ser tão clara como se calhar os projetos defendem.
E aqui mais algumas notas. A senhora deputada Isabel Moreira disse que, que estes projetos funcionam num quadro constitucional, que não é em Marte, e que são ultra restritivos, ou seja, os requisitos do projeto de lei do PS são ultra restritivos. E nós consideramos que não são, e foram esses os 6 pontos que apresentámos há pouco, e teríamos muitíssimos mais. Não podemos apresentar aqui porque não temos tempo, mas se tiverem interesse, nós poderemos enviar uma análise mais detalhada, temos toda a disponibilidade, se disponibilizarem os e-mails, nós poderemos enviar a nossa análise e consideramos que, de facto, não são ultra restritivas, são bastante alargadas. Aquela questão, por exemplo, que dizíamos do sofrimento extremo poder ser psicológico e não ter que ser físico, a lesão definitiva não ter que ser grave e por aí fora. Temos inúmeros pontos que demonstram que não são ultra restritivos, são bastante largos até. E depois, relativamente ao facto de nos ter dito também a senhora deputada Isabel Moreira que foi um processo muito participado, e em especial na última legislatura, mas neste ponto temos que deixar a nota que na última legislatura os projetos foram todos reprovados. E, portanto, quando nos diz que ficou bastante claro, não sei se ficou assim tão claro, porque quando as discussões terminaram, foram todos reprovados os projetos. E depois, com a alteração da Constituição Parlamentar e dos assentos parlamentares, foram aprovados. Portanto, não sei se foi a discussão que foi clara ou se foi a composição parlamentar que se alterou, porque o resultado da votação, na generalidade, disse na última legislatura que não foi assim tão claro. E relativamente à participação democrática, eu sei que os senhores deputados, se calhar, já não terão tempo de intervir a seguir, mas gostava de saber qual é a opinião dos senhores deputados sobre a petição que foi a iniciativa popular de referendo que foi entregue na Assembleia da República, que reúne perto de 100 mil assinaturas para a realização de um referendo. Sei que são todos partidos com uma grande vontade de promover a participação cívica, portanto gostava de saber qual é a opinião dos senhores deputados relativamente a essa iniciativa popular de referendo. Relativamente à questão da maioria doutrinária, a senhora deputada Isabel Moreira disse que existiam bastantes autoridades. Nós não o negámos. E passo a ler, se calhar, a exposição de motivos do PS, que penso que terá tido participação na redação, que diz, e passo a citar, é todavia possível identificar hoje, com clareza, uma área de confluência maioritariamente concludente de que a despenalização da eutanásia, desde que em circunstâncias especialmente circunscritas, não é inconstitucional. Ou seja, nós não dissemos que não existem pessoas que defendem a constitucionalidade da mesma. Nós sabemos que existem e pessoas muito reputadas. O que nós estamos a dizer é esta maioria concludente é muitíssimo duvidosa na nossa perspectiva, tendo em conta que nós temos, e temos aqui a declaração, iremos entregar a seguir, de 15 pessoas catedráticas de Direito Público. Portanto, essa maioria é que nós achámos que era duvidosa. E depois, relativamente à proposta da senhora deputada do PSD, nós, como sabe, somos sempre contra qualquer lei relativamente à eutanásia e consideramos que a lei não poderá ser boa. Mas, e a título pessoal não, se calhar tanto aqui em representação da Associação, no caso de uma aprovação depois na globalidade e da votação final da lei, que ainda não ocorreu, obviamente, se caso a lei seja aprovada, esta sim seria uma medida que tornaria a lei mais restritiva, ou seja, um período de arrependimento, um período de interregno para reflexão. Esse sim, apesar da lei continuar a ser má, seria uma boa disposição que criaria aqui algum tempo que poderia então ir no sentido do direito de arrependimento que já falámos e que não iremos repetir. Depois, relativamente ao comentário do Sr. Deputado José Manuel Pureza, que disse que não estamos a debater o princípio e a generalidade da lei, sim, nós sabemos que estamos na especialidade, mas tendo em conta que não foram feitas audições a quando da votação na generalidade nesta legislatura, foram feitas na legislatura passada, tomámos a iniciativa também de nos pronunciarmos por considerarmos que a questão de princípio é aqui a mais importante e não tendo tido a oportunidade de nos pronunciarmos sobre ela, fizemos-lo hoje e achámos que de forma pertinente. E depois,
agradecemos também todos os comentários do Sr. Deputado do PEV. Não concordamos com a questão da rampa deslizante e concordamos com a parte que disse em que o esclarecimento e a informação dos doentes é algo essencial a par dos cuidados paliativos, mas concluímos só dizendo, se calhar aqui, aproveitando desta vez a exposição de motivos da Iniciativa Liberal, que passando a citar, diz que há que garantir que a sociedade portuguesa de hoje, ao prever a possibilidade da antecipação da morte, dentre de estritos requisitos, não irá envergonhar a sociedade portuguesa de amanhã. Se transpuser as limitações médicas, materiais e filosóficas que horas nos fazem refletir esta possibilidade. Ora, defende a Associação de Juristas Católicos que a eutanásia irá sempre envergonhar a sociedade portuguesa de hoje por desistir dos doentes da amanhã. E acho que será sempre um motivo de vergonha para a sociedade. Obviamente não desrespeitando as opiniões contrárias, respeitamos, mas para quem tem esta opinião, a aprovação da eutanásia, e tendo nós participado nestas audições e no processo legislativo, de certa forma, sentiremos-nos envergonhados e concluímos que, após a análise dos projetos na sua especificidade e na sua especialidade, chegamos à mesma conclusão do que a análise que fizemos dos princípios e da sua globalidade, que é, sendo a eutanásia atentatória de direitos, liberdades e garantias e direitos fundamentais, na sua generalidade, será-lo sempre na especialidade e na especificidade. E, portanto, será sempre uma má lei, na opinião da Associação de Juristas Católicos. Muito obrigado. E muito obrigado pelo tempo dos senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Dr. Domingos Andrade, e aproveito a sugestão que referiu da possibilidade de entrega de contributos por escrito para sugerir exatamente aos senhores doutores que possam fazer, caso queiram, essa entrega de contributos, e também para lhe responder também de alguma forma, estamos agora em sede de trabalhos de especialidade, portanto qualquer contributo é agora e não depois em sede de votação final, não é? Como com certeza o jurista saberá, e por isso, se efetivamente quiserem contribuir, o que será uma mais-valia para o grupo de trabalho, pedir-lhes então o favor de fazerem entregar, sem este limite de tempo, portanto, e ficaremos à espera, e depois serão facultados os e-mails. Também para referir que, relativamente à questão do referendo, que os senhores deputados não poderão responder, portanto, responder à questão do referendo, o referendo vai ser discutido e votado em plenário, portanto, que é a sede própria para apreciar essa iniciativa legislativa e não aqui em sede de grupo de trabalho. E a decisão sobre o referendo vai ser tomada na Casa da Democracia e com a democracia a funcionar, portanto, e será o povo soberano a decidir sobre essa questão. Muito obrigado, Sr. Doutor, e agora dou a palavra ao Sr. Professor. Não sei se o Sr. Professor vai dividir com a professora Maria do Céu. Vai. Se me der licença, vou fazê-lo. Dou a palavra ao Sr. Professor Paulo Ramalho. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado. E muito obrigado também por todas as referências a alguns dos dados que eu aqui apresentei. E vou só concentrar-me, porque de facto passarei depois a palavra à professora Maria do Céu. Vou só concentrar-me na questão dos cuidados paliativos e na sua, como é que é de dizer, essencialidade neste processo todo. Parece-me a mim que não é possível estarmos a confabular que, de alguma maneira, a lei ou o sistema dá ao médico orientador de esclarecer todas as alternativas, quando as alternativas não existem. E, de facto, elas não existem. Quer dizer, é um facto, não vale a pena estarmos a iludir-nos. Não podemos dizer a um fulano que, coitado, está numa situação extrema, não podemos dizer que ele tem alternativa de cuidados paliativos, porque não os tem. E mesmo que eles existam à porta de casa, ele não tem capacidade financeira para suportar os custos correspondentes a isso. Portanto, é uma falácia, digamos, e desculpem-me o termo, estarmos a jogar com a possibilidade de cuidados paliativos que não existem. É um pouco, impossível de raciocinar nesta base. Portanto, na prática, nunca, seja qual for o formulado,
nunca será possível oferecer ao doente terminal essa alternativa. Ela não existe. Na prática, ela não existe. Ou existirá apenas para alguns números muito restritos de pessoas e, portanto, eu penso que esse é um aspecto prioritário e como Caritas nos preocupamos exatamente com esta dimensão do sofrimento e com a necessidade de criar soluções. Até porque, e devo dizê-lo, enfim, até do ponto de vista profissional, a medicina hoje tem meios de ultrapassar, de alguma maneira, o sofrimento físico. O que já não tem capacidade, muitas vezes, é para ultrapassar o sofrimento moral de quem se sente em fim da linha e, muitas vezes, não tem à sua volta, digamos, a receptividade que a sua família ou a sua sociedade lhe deveria dar. E, por isso mesmo, é facílimo entrar num quadro depressivo. Ora, se vamos retirar, ou vamos dar a possibilidade de se retirar à partida o contributo de psiquiatras e da atuação terapêutica psiquiátrica, como disse na intervenção inicial, quer dizer, penso eu que estamos num ciclo vicioso que torna muito difícil nós depois nos orientarmos, digamos, no meio desta coisa toda. Permitam-me que evoque o que se está a passar neste momento com esta epidemia nos lares em Portugal, em que, teoricamente, temos lares que permitem cuidados continuados, temos lares que permitem albergar indivíduos que estão em condições particulares, não de fim de vida, eventualmente iminente, mas de fim de vida, e de facto, na prática, o que estamos a ver é que essas instituições não correspondem ou não corresponderam àquilo que lhes era exigido. Portanto, da mesma maneira eu posso transpor em relação à ideia mítica de um sistema de cuidados paliativos que não existe, não é? Os efeitos são os mesmos. Mas não queria alongar-me sobre isso e passava então a palavra à professora Maria do Céu. Bem, senhora professora Maria do Céu, está-nos a ouvir? Muito bem, obrigada. Muito obrigada. Espero que me estejam a ouvir também bem. Eu quero começar neste segundo momento de intervenção por agradecer a todos os senhores deputados a atenção com que ouviram as nossas sugestões. De facto, nós estamos aqui, sendo todos nós contra qualquer iniciativa que despenalize ou legalize a eutanásia, estamos aqui com um dever cívico no sentido de procurar exprimir e apontar aspectos que consideramos que poderão minimizar aquilo que nos parece ser o mal desta legislação. Neste sentido, permitam-me que reitere que ao longo dos vários projetos de leis o que nós temos é de facto uma fundamentação da eutanásia na autonomia e aqui, sem me repetir, penso que convirá pensar naquilo que o princípio ético da autonomia efetivamente diz e que não é suficiente para fundamentar a autonomia, a eutanásia. A questão da dignidade humana que foi referida aqui também, penso que pela senhora deputada Isabel Moreira, também sobre isto há muita doutrina feita. A dignidade humana já era um conceito dos gregos e nessa altura justificava a exclusão das mulheres e a escravatura dos povos subjugados. Mas nós hoje funcionamos consensualmente nos países ocidentais, nos países democráticos, com um conceito de autonomia, de dignidade humana que vem de Kant e que afirma precisamente o que se define como valor incondicionado, absoluto, inalienável de toda a pessoa humana. O que é... Deixámos de a ouvir. Tem toda a razão. Não sei porquê, eu calei-me a mim própria. Foi há muito tempo
Eu estava a referir que nós hoje funcionamos nos países democráticos, temos a concepção de dignidade humana a partir de Kant como valor incondicionado, absoluto e inalienável da pessoa humana, o que está mal explicado em todos estes projetos de lei, sendo inclusivamente alguns que fazem decorrer a dignidade humana do princípio da autonomia, o que de facto, do ponto de vista académico, do ponto de vista teórico, é uma fundamentação errada. Mas não é neste ponto de vista que nós estamos aqui, como foi bem dito, não estamos em Marte, nós estamos de facto em Portugal. E é precisamente por estarmos em Portugal é que nós sabemos que como já disse o Dr. Paulo Ramalho, os cuidados paliativos não existem e os cuidados continuados também não existem. Não existem como acessíveis às pessoas. E quando o Sr. Deputado José Manuel Pureza, a quem agradeço as simpáticas palavras que me dirigiu, foi sempre um prazer trabalhar consigo e espero que continuemos a fazê-lo no ponto de vista académico e intelectual. Em relação a esta matéria, é verdade que o Bloco de Esquerda tem no seu artigo 4º e no seu artigo 17º a referência aos cuidados paliativos, mas repare, aquilo que eu disse na minha primeira intervenção é que se confundia aquilo que são cuidados com aquilo que são tratamentos. E se lermos o texto do Bloco de Esquerda, mas não só, mas agora referindo-me ao Bloco de Esquerda, o texto é o mesmo no artigo 4º e no artigo 17º, diz tratamentos aplicáveis, viáveis e disponíveis, designadamente na área dos cuidados paliativos. Por isso, tratamentos na área dos cuidados paliativos. Não é disto que eu falo efetivamente de cuidados paliativos, que nós, neste país, não em Marte, não temos efetivamente acesso. E aqui até tomava também as palavras da senhora deputada Catarina Rocha, dizendo que a salvaguarda extra, que seria mesmo desejável, fundamental, a mais importante, se eu tivesse que eleger apenas um ponto para rever nestes projetos de lei, eu centrar-me no seguinte, que a informação ao doente, àquilo que pede a eutanásia, seja não apenas da existência de cuidados continuados e de cuidados paliativos, mas da efetividade de um lugar nesses espaços. Isto é que era importante. Saber se a pessoa que pede a eutanásia teve efetiva, real, concreta possibilidade de ser admitida numa unidade de cuidados continuados ou numa unidade de cuidados paliativos. Isto é que era de facto importante, que esta salvaguarda lá estivesse, porque todos os estudos que nós temos, por exemplo, na Holanda, desde 1984, todos estes estudos até ao presente, o que mostram é que as pessoas não querem morrer. As pessoas querem não sofrer. E por isso não é irrelevante dizer que estamos a trabalhar, que estão os senhores deputados a trabalhar simultaneamente nas questões de eutanásia e nas questões dos cuidados paliativos e que eles seriam sempre importantes. A questão é que a ordem não é irrelevante, a ordem dos fatores não é irrelevante. É fundamental garantir previamente que as pessoas podem não sofrer, até mesmo porque servirá muito mais a população portuguesa. E os senhores deputados, e eu também já fui deputada, são serviçais do povo. Os deputados servem o povo. Ora, servirão muito mais a sociedade portuguesa, servirão em número e em benefício muito mais a sociedade portuguesa se concretizarem esta possibilidade de acesso aos cuidados continuados e aos cuidados paliativos. Enquanto que esta legislação sobre a eutanásia, se servir a alguém, será muito pontualmente. Ainda em Portugal, e não em Marte, o ciclo de conferências que o CNEC fez por todo o país, incluindo as ilhas muitas vezes esquecidas, veio precisamente mostrar que, dentro dos dados que foram recolhidos, que a maioria da população portuguesa é contra a eutanásia.
É isto que nós temos. E também em Portugal, aquilo que verificamos é que nos primeiros 6 meses da JDAV se esperavam 20 mil subscritores das diretivas antecipadas de vontade e que nós só chegámos aos 20 mil subscritores 6 anos depois. Vamos deixar a senhora professora fazer a Esta intervenção, é efetivamente a nossa realidade. Por isso, agradecendo mais uma vez a atenção de nos escutarem, realmente tenho confiança que algumas das palavras que aqui foram apresentadas, não apenas por estarmos em lados opostos, nós não estamos em lados opostos, nós estamos a construir a sociedade que partilhamos. E por isso aqui não é própria da democracia termos opiniões contrárias. O que é próprio da democracia é confrontarmos os nossos modos de ver a sociedade e aprendermos uns com os outros. Eu estou disponível a isso, por isso aqui vim e senti que também os senhores deputados estavam disponíveis a acolherem os nossos contributos. Muito obrigada. E bom trabalho. Enquanto representantes dos portugueses, os deputados, enquanto representantes dos portugueses, contam com o contributo de todos e nesta fase, independentemente, e nós sabemos que é uma matéria sensível, independentemente das posições que cada um possa ter, de resto, o próprio Partido Social Democrata, o meu partido tem deputados que pensam de uma forma, tem deputados que pensam de outra, portanto, e por isso deu liberdade de voto, mas o apelo que eu faço é que nesta fase da especialidade o importante é que nos ajudem, que ajudem a Assembleia da República a fazer a melhor lei possível. Já estamos para lá da discussão, essa discussão depois poderá ser tida em sede de referendo e vai-se ver o que é que vai acontecer, qual vai ser a decisão, mas nesta fase é importante que a Assembleia, que os contributos sejam no sentido de que seja possível fazer a melhor lei possível com os contributos de cada um e com aquilo que cada um pensa. Portanto, neste momento é esta a fase em que nos encontramos. Agradeço os contributos, a disponibilidade de terem vindo. Ficamos a aguardar o envio dos contributos escritos que serão seguramente preciosos e estamos também, obviamente, sempre disponíveis para ouvir aquilo que os cidadãos nos queiram dizer e nos tenham a dizer. Muito obrigado. Podíamos já perguntar qual é que seria a forma. Da primeira comissão, portanto, o que eu peço é que não enviem para nenhum senhor deputado, quer dizer, podem enviar, os nossos e-mails são públicos, mas que enviem de forma a sistematizar os trabalhos, que enviem para o e-mail da primeira comissão, portanto, que será disponibilizado e que já está... Exatamente, porque depois será, portanto, eu despacharei no sentido de ser enviados a todos os deputados para que os possam estudar, enquadrar e ter acesso, e serão com certeza fundamentais. A professora Maria do Céu Patrão Neves, com a extensíssima experiência que tem, e todos os senhores doutores, portanto, serão com certeza contributos muito valiosos. E agradeço mais uma vez